Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Amém. Eu li até o verso 13. Meus irmãos, vemos que o trabalho de Tito era muito difícil. Aqui nós temos uma descrição sumária como os cretenses eram. E Paulo se vale de uma citação de um místico, profeta, poeta, filósofo cretense, Epimênides. E o que ele diz a respeito dos cretenses é nada elogioso, né? Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Eram homens mentirosos, com uma ética tão segura como de animais, e ao mesmo tempo eram preguiçosos. E a igreja brota ali, entre os cretenses, e nós podemos observar que não há nenhuma cultura santa. Toda a cultura reflete, em maior ou menor grau, o seu pecado, ou o pecado daqueles que a compõem, que somos nós. Como todos nós somos pecadores, obviamente toda a cultura refletirá os nossos valores. E os destacados aqui estão longe de serem admiráveis. Mas um ponto que me chama a atenção é o apóstolo Paulo se valer da citação deste filósofo, deste poeta. E ele diz que tal testemunho é exato. Ou seja, Paulo entende que este homem deu um diagnóstico correto. Isto é algo muito curioso, porque durante décadas e séculos, no início da igreja cristã, houve debate sobre isso, se poderíamos nos valer de contribuições de pagãos ou não. Então essa discussão encontrou uma boa síntese em Agostinho, que mais tarde seria reforçada por Calvino. Mas o meu ponto aqui é sobre a graça comum de Deus. A graça comum de Deus nos fala, entre outras verdades, que Deus usa dos ímpios para transmitir conceitos verdadeiros. Ou, dito de uma outra forma, os ímpios, pela graça de Deus, podem obter conceitos verdadeiros sobre a realidade. E quanto a nós, podemos nos valer desses conceitos? Sim, podemos nos valer dentro de uma amplitude maior. Isso não significa que os ímpios eles possam ter uma visão unificada da realidade coerente com as Escrituras, já que o pecado ele não obstruiu totalmente o acesso à verdade. Sem dúvida, nós perdemos a dimensão espiritual com a queda, mas nós não perdemos a capacidade que Deus nos deu de chegarmos a conclusões verdadeiras no campo material. Podemos ter contribuições enormes no campo da física, da biologia, da botânica, da medicina, do direito, da arte e assim por diante. Agora, o que nós perdemos com a queda, além da dimensão espiritual, foi a capacidade de unificar este conhecimento. Então, nós perdemos uma capacidade de síntese que nos faça ter uma percepção mais abrangente. Então, nós podemos ver coisas verdadeiras, mas não sabemos como colocar isso dentro de um todo. Então eu posso ver a respeito, posso perceber a grandeza do homem analisando certas contribuições humanas, analisando a sua filantropia e falar: o homem é maravilhoso. Podemos também olhar por um outro prisma, a violência, a maldade, atos atrozes, e falar: o homem é mau, o homem é uma besta fera.
E talvez tenhamos, sem dúvida, a partir desses dados, razão para pensar assim. No entanto, a fé cristã nos dá uma dimensão mais ampla, por exemplo, dentro do que eu estou ilustrando, mostrando que o homem é pecador, mas é a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus, mas é capaz de atos terríveis por causa do pecado e do domínio que o pecado exerce sobre ele. Então, a fé cristã nos dá uma dimensão sintética, no sentido de nos permitir ver amplamente aspectos da realidade. E é por isso que nós podemos, então, nos valer das contribuições de pessoas que não são cristãs, que conseguem enxergar aspectos muito profundos que talvez não tenhamos percebido antes, tais implicações, por exemplo, e nos valer dela para montar um quadro maior à luz das Escrituras Sagradas. Podemos, então, nos valer da verdade onde ela aparece. Podemos nos valer de contribuições dos homens dos mais diversos, de ideologias das mais diversificadas, que mesmo discordando deles, podemos perceber, olha, aquele chegou a uma conclusão muito importante. E à luz das Escrituras podemos ver que isto é assim dentro de uma esfera maior. Então é preciso encontrar um equilíbrio aqui. Nem tudo que provém do mundo é mal em si. No entanto, o que provém do mundo nunca nos dará uma visão abrangente da realidade. As Escrituras é que nos permitem colocar estas informações, estas conceituações dentro de um quadro maior. É preciso, então, que nós temos humildade para aprender com todos e, ao mesmo tempo, tenhamos a sabedoria de olhar toda a realidade à luz das Escrituras Sagradas, porque somente as Escrituras iluminam os nossos olhos para que possamos enxergar mais amplamente o significado abrangente, total, verdadeiro do mundo real. Que Deus mesmo nos dê discernimento. Amém.